Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Irmão Sérgio, melhora um pouquinho o retorno, irmão Sérgio. No mês de janeiro, e acredite, já estamos no final do ano, e 2020 foi um ano muito atípico, difícil também. Mas no mês de janeiro, fevereiro e março, há 10 anos, nós fazemos a nossa campanha dos 12 cestos cheios. E estava falando com Deus hoje e ontem, que eu vou ficar com os irmãos em Atos 2:42 até dezembro. Aí a gente vai parar no partir do pão. Vamos fazer a campanha dos 12 cestos. Depois dela, a gente volta falando sobre as orações, o temor e os milagres. Pode ser assim? Amém? É bom que intercala um pouquinho, né? Porque nós já estamos, eu acho que desde abril, em Atos 2:42, e eu também não quero que você canse de ler esse texto, eu quero que você se apaixone por ele. Eu desejo que esse texto se transforme num estilo de vida para nós como igreja. Só que o Senhor me trouxe uma palavra para ministrar na campanha dos 12 cestos, uma série de mensagens, e eu quero falar delas contigo, em nome de Jesus. Então a gente vai dar um intervalo aí, vamos ficar partindo pão até o final de dezembro, aprendendo sobre e praticando a partir daí como cultura, rotina, prática de vida cristã. E depois da campanha dos 12 cestos, a gente volta a falar sobre orações e temor, porque nós estamos falando sobre os pilares da igreja do avivamento, que marca uma igreja que vive um verdadeiro avivamento. E é óbvio que disto que estamos falando, há muita coisa que a gente falha, há muita coisa que parece utopia, e não pode ser utopia, tem que ser estilo de vida. Então, naquilo que o irmão for percebendo que nós estamos falhando, vamos corrigindo, vamos ajustando, alinhando o instrumento para termos uma vida afinada com esse princípio. Atos 2:42 e 43, que eu acho que você nem precisa mais abrir a Bíblia para ler. Precisa? Quer ver? Vamos lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. Amém? Diga comigo assim: eu aprendi os 2 versículos, agora estou aprendendo a praticá-los. Amém? Porque a Bíblia precisa ser vivida, precisa ser experienciada, e só assim nós entenderemos a grandeza de tudo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Hoje eu quero falar um pouco, ainda no partir do pão, sobre misericórdia. Um dia, Jesus conversando com os seus discípulos, com os fariseus e os saduceus e os seus acusadores, que lhe pressionavam sempre, ele diz assim: no dia que vocês entenderem o que significa misericórdia, e não sacrifício, vocês entenderão o que eu digo. Porque nós religiosos somos muito dados a sacrifícios.
e pouco apegados ao exercício da misericórdia. Nós já falamos sobre a doutrina dos apóstolos. Já entendemos que vida cristã sem aprendizado sistemático dos fundamentos do Evangelho e sem a prática destes fundamentos, estamos vivendo uma religião, mas não estamos vivendo o cristianismo. Já estudamos um pouco sobre a prática da comunhão, porque enquanto a doutrina é o bojo de crenças, regras que orientam e maestram a vida cristã, a comunhão é o exercício da doutrina, é a prática da doutrina. Vou usar uma linguagem que é muito das salas do curso teológico. Doutrina dos apóstolos, ortodoxia. Comunhão, ortopraxia. Ou seja, a doutrina dos apóstolos é o aprender os fundamentos da fé. A comunhão é o praticar aquilo que foi aprendido. Você me entendeu? Diga amém. E como esta comunhão se manifesta? No partir do pão. Esta comunhão se manifesta à mesa, no exercício da solidariedade cristã. E eu estou aprendendo, à medida que leio Atos 2,42, o partir do pão, que este partir do pão é muito mais amplo do que eu entendia até então. Ou seja, dar um pouco do que eu tenho para quem não tem é partir o pão. Mas não é só isso. Vou te mostrar que vai muito além. E olha bem para mim, por favor. Partir o pão requer a disposição de se sacrificar. Ninguém diz um amém? Ah, pastor, o senhor falou que tem que me sacrificar. Vamos entender primeiro esse negócio aí de sacrifício, porque depois a gente diz amém. Mas partir o pão requer a disposição de se sacrificar. Nos dias que nós estamos vivendo, os homens têm se tornado cada vez mais egocêntricos. Eu uso uma expressão que é umbiguistas. Cada vez mais os homens pensam em si mesmos e não no próximo. Quando a Bíblia nos ensina o partir do pão, ela está nos orientando que nós precisamos remar contra a maré do indiferentismo que o mundo pratica, colocando em exercício uma empatia que é mais do que emocional, é espiritual, e esta empatia nos levará a nos interessarmos em cuidado pelo próximo, nos interessarmos em cuidado pelo próximo, ou seja, estender a mão para segurar aquele que está caindo ou que caiu, estender o cobertor para cobrir aquele que está friorento, dar um prato de sopa para o faminto no momento da fome, visitar o enfermo em sua convalescência, não virar as costas para o preso em sua detenção. Tudo isso está no campo da solidariedade cristã e envolve o princípio do partir o pão. Porque nós pensamos mais ou menos assim: está enfermo,
porque Deus pesou a mão, então se vira. E ainda que Deus tenha pesado a mão, ainda que seja o caso, eu vou ministrar aqui sobre isso. Que Deus você serve? Eu vou falar sobre isso aqui qualquer dia desse, tá? Mas vamos para frente. Ainda que o indivíduo esteja sob a mão de Deus, se você recebe de Deus a missão de ser arauto do consolo, do conforto e da misericórdia, e não é, você deixa de cumprir a sua missão de cristão. Porque se Deus está castigando o indivíduo, isso é um assunto entre ele e Deus, não é da sua competência. Tem alguém aí, não? Eu vou pregar bem devagar hoje, viu? Eu prometi para mim que eu iria pregar bem devagar hoje. Bem assim. E acredite, eu estou orando dizendo a Deus: Senhor, eu quero pregar muito fervoroso, eu quero uma unção extraordinária, eu quero... Mas eu senti o desejo hoje de ministrar assim bem pontual. Vamos ver se eu consigo esse exercício poderoso. Então, quando nós agimos deste modo, atendendo ao necessitado, estamos cumprindo a lei de Cristo. É óbvio que quando nós pensamos em solidariedade cristã, nós pensamos sobre dois aspectos: eu ajudar alguém ou eu ser ajudado por alguém. Isso é solidariedade. E incrivelmente, nós somos fruto da solidariedade. Por exemplo, quando a irmã Dina ficou grávida de uma criança que viria a ser Josué, ela, vou usar um termo que eu não sei se aplica, vou colocar entre aspas, emprestou o seu útero para que Josué se desenvolvesse. Isso é solidariedade. Emprestou o fôlego, porque só quem já ficou grávida sabe como cansa. Quando eu nasci, o tempo que eu furtei, aspas, dos meus pais, o tempo que a mãe dedica ao filho para amamentar, é solidariedade. Você caiu, alguém te levantou, você chorou, alguém te consolou, você teve fome, alguém te deu comida, você precisou atravessar a rua, alguém te ajudou, na escola alguém queria te bater e um maior te defendeu. Sim ou não? Isso é solidariedade. Mas é incrível também que quando a gente cresce, de algum modo a gente perde a consciência da importância da solidariedade e nós simplesmente temos dificuldades de reproduzir aquilo que recebemos. Aí, quando a gente ouve, lê os ensinos de Jesus e os fundamentos da plataforma do reino que ele veio estabelecer, a gente percebe que todo o discurso de Jesus está no campo da misericórdia, da compaixão, da empatia e da solidariedade. Jesus era tão empático com o sofrido que um dia alguém disse: ele come com publicanos, ele se assenta com pecadores e ele bebe com prostitutas. Porque Jesus tinha tempo para as pessoas para quem ninguém tinha tempo. Você me entendeu? Jesus tinha tempo para as pessoas a quem ou para quem ninguém tinha tempo. Aliás, ele tinha tempo para as crianças, gente. Ele sai para descansar e a meninada chega e começa a incomodar, e os discípulos dizem assim: não, para, o mestre tem que descansar, afasta os meninos. E ele diz assim: não, deixai vir a mim os meninos, porque o reino dos céus pertence a eles.
E Jesus pratica esse sentimento de empatia e de solidariedade de maneira tão incrível que Paulo diz assim: ele, Filipenses 2,5, existindo como Deus, não teve usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de homem. Aponta para alguém do seu lado e diz assim: ficou semelhante a você. Ficou semelhante a você. No mundo sucumbido pelas trevas, atolado na miséria, desgraçado no pecado, Jesus, o Santo Filho de Deus, veio habitar como homem. O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, diz que ele se sujeitou a todas as limitações da vida humana para na sua carne derrotar o diabo que tinha o poder de matar a carne. Ele se empatizou tanto conosco que se fez semelhante a nós. Ofereceu a sua vida por nós. E aqui na terra, você vai encontrar Jesus o tempo inteiro se empatizando com a aflição das pessoas. Mateus capítulo 8, por exemplo, chega um camarada, ele é um delegado romano, um centurião. Centurião era aquele que comandava entre 100 e 200 homens. Era chefe de uma guarnição romana. E é bom lembrar que os romanos eram extremamente antipatizados pelos judeus. Afinal de contas, eles eram os dominadores, aqueles que escravizavam a região. E aquele homem chega para Jesus e diz assim: tem misericórdia de mim, porque o meu servo está muito doente, e é um servo muito importante na minha casa. Jesus poderia ter dito: você é romano, e detalhe, por que esse desespero pelo teu servo? Jesus olha para o camarada e diz assim: eu irei na tua casa e o sararei. Empatia. Uma mulher cirofenícia. Gente, basta lembrar 2 atos. Primeiro, era uma mulher. Pastor é machista? Não. É que naquele contexto, a mulher não tinha permissão de se aproximar para se dirigir a um rabi. Ela já quebrou a regra. Segundo, ela não era judia, ela era cirofenícia. Se o irmão ler a história, Israel tem uma relação bem trincada com aquele povo. Por quê? Porque aquela é a região de onde vem Jezabel, por exemplo. E Jezabel foi um marco muito ruim na história de Israel. A mulher chega para Jesus e diz: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela é tão mal-vinda, não bem-vinda, mal-vinda. Ela é tão não bem-vinda, que os discípulos dizem assim: Senhor, manda ela ir embora. Ela está gritando, fazendo escândalo. E Jesus calou a boca, não disse nada. Porque quando alguém se levanta contra você e Jesus fala alguma coisa, oh que glória. Mas quando alguém se levanta contra você e Jesus cala a boca, aí você lembra que quem cala consente. Você entende? Desespero. Jesus vai e diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava dizendo àquela mulher: eu não tenho que te atender, porque eu vim para a casa de Israel, eu vim para os judeus. Você não é judia, você não é da casa de Israel. A mulher se prostra diante dele e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, e adora. Quando ela adora, Jesus diz: não é bom pegar o pão dos meninos, jogá-los aos cachorrinhos. Eu amo a postura dessa mulher, porque ela diz assim: eu sei, Senhor, que não pode dar comida dos meninos para os cachorros, mas eu sei que os meninos comem da comida que cai da mesa dos seus. Eu sei que os cachorros comem da comida que cai da mesa dos seus donos. Eu não vim pedir o pão dos meninos, eu só quero a sobra, eu só quero a migalha. Jesus olha para a mulher e diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas.
O endemoniado gadareno. Gadara não era território de Israel, gente. Jesus podia ter deixado o cara morrer endemoniado. Mas o irmão vai perceber que é muito comum nos relatos sobre Jesus, a Bíblia diz assim: moveu-se de íntima compaixão. Moveu-se de íntima compaixão. Ele tinha um coração compassivo. Ele está nos ensinando o princípio da solidariedade. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo de número 36, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus olha para Jerusalém, e quando ele vê o estado de Jerusalém, ele chora por Jerusalém, porque os vê como ovelhas que não têm pastor. Nós, quando olhamos para um pecador largado no mundo, estourado no pecado, a gente diz: coração duro, quer nada com Deus, vai quebrar a cara. Jesus sentia compaixão. Jesus tinha piedade. Por isso que Bartimeu, quando conversa com Jesus, diz: tem misericórdia. A palavra misericórdia, a raiz da palavra misericórdia indica miséria do meu coração. Ele está dizendo: tem compaixão das misérias do meu coração, tem compaixão do que está dentro de mim, tem piedade do que eu me tornei. Então, nós precisamos colocar em exercício o partir do pão. Eu vou repetir, que é mais do que dar meio quilo de feijão. Porque dar meio quilo de feijão nem é tão difícil, é? Sim ou não? Não. Você terminou de almoçar no restaurante, sobrou metade da comida, aí você pede para embalar que você vai levar. E quando você está se dirigindo para o carro, tem alguém pedindo comida com a criança no colo. Você dá, não dá? Hã? Isso é partir o pão. Mas essa é a parte simples do partir o pão. Vamos complicar mais um pouquinho para nós? Deixa eu ver que hora é essa. Vamos complicar um pouquinho para nós. Partir o pão, à luz da Bíblia, é identificar-se com o necessitado. Identificar-se com o necessitado. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 25, versículo 40, muito interessante. Ele diz assim: em verdade vos digo que quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Jesus está nos ensinando que há um elo tão grande entre ele e o necessitado, que quando nós socorremos um necessitado, é como se estivéssemos socorrendo a ele mesmo. Olha bem para mim. Jesus está dizendo, vou repetir, vou enfatizar, que há um elo tão grande entre ele e o necessitado, que quando nós socorremos o necessitado, é como se estivéssemos fazendo por ele mesmo, Jesus. Quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim me fizestes. Tem um texto que ele diz assim: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive preso e me visitastes, estive doente e curastes as minhas feridas. E aqueles que estão diante dele dirão:
está aqui no mesmo texto, versículo 41, 42 e 43. Senhor, quando tivestes fome e te damos de comer? Quando tivesses sede e te demos de beber? Quando estivesses preso e te visitamos? Aí ele diz: todas as vezes que fizestes isto a um dos meus pequeninos, a mim me fizestes. Então presta atenção, quando você vai ao hospital visitar alguém que está enfermo, oferecer amor, Jesus está dizendo: você está fazendo por mim. Quando você vai num lar de idoso, cuidar de idosos que estão lá, às vezes dar banho no idoso, tratar daquele que não está conseguindo cuidar de si mesmo, Jesus está dizendo: você está fazendo por mim. Tem alguém na casa? Então partir o pão é identificar-se com o necessitado. Quando Paulo fala, Filipenses 2, e ele diz: se há algum afeto, se há algum amor, se há afeição, se há misericórdia, completai o meu gozo, de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento? Qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus que Paulo quer que haja em nós também? Aquele sentimento que o levou a identificar-se com a nossa necessidade, e podendo fazer algo para mudar o nosso quadro, ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana, tornou-se servo, e na condição de servo foi obediente até a morte e morte de cruz. O que Paulo está dizendo é: o sentimento que houve em Cristo, que precisa haver em vocês, é o sentimento de se identificar com a necessidade daquele que precisa do seu cuidado. Qual é o nosso problema? É que nós vivemos um cristianismo de coisas extraordinárias. Nós vivemos o cristianismo do paralítico que anda, o cristianismo do cego que vê, o cristianismo do mudo que fala, o cristianismo do pobre que ficou rico, mas não vivemos o cristianismo do rico que desceu os degraus para socorrer o pobre. Não vivemos o cristianismo daquele espiritual que desceu a escadaria da espiritualidade para socorrer quem está na lama do pecado, que caiu em miséria. Não vivemos o cristianismo que ama apesar das dificuldades. Não vivemos o cristianismo que leva a carga uns dos outros. E é isso que tem que ser corrigido naquilo que nós chamamos de fé. Você consegue sentir a presença de Deus com um sermão tão diferente? Eu sei que está diferente. Eu sei que é um sermão diferente. Mas a Bíblia está nos ensinando que partir o pão é se colocar no lugar do outro, para entender a sua situação e lhe ajudar. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo 39, havia uma mulher chamada Dorcas, viúva. Qual era o ministério daquela mulher? O que Dorcas fazia? Fazia grandes cruzadas? Não. Pastoreava uma grande igreja? Não. Ah, porque eu preciso ter um ministério. Você tem. O ministério de Dorcas era costurar, fazer roupas para os pobres, os órfãos e as viúvas. E quando Dorcas morreu, sabe qual foi o argumento para que Dorcas fosse ressuscitada? Leia Atos 9:39. O argumento não foi: ela é uma grande expositora do evangelho. Não. O argumento é: ela cuida dos órfãos e das viúvas, costurando vestimentas para eles. Pedro chega diante dela e ora. Esse é o argumento da oração. E Dorcas volta à vida.
O que eu e você temos feito? O que nós temos feito que caracteriza, que manifesta a nossa fé. Olha só, 9:39 de Atos. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram no quarto alto, e todas as viúvas o rodearam chorando, e mostrando as túnicas e as roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Identificar-se com o necessitado. Cristianismo é a prática da identificação com a necessidade do próximo. Deixa eu agilizar. Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 10. Gálatas capítulo 2, versículo 10 diz assim: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Mateus capítulo 19, versículo 21. Mateus 19, versículo 21. A Bíblia Sagrada diz assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Provoca assim o vizinho, se tiver alguém do seu lado, fala assim: socorre o aflito. Identifique-se com a necessidade de alguém. A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios 13 assim: permanecerão três coisas. Diga comigo, três coisas. Vou explicar o versículo. Sua religião vai passar, seu carro vai passar e perder o valor, sua riqueza também, tudo passa, mas três coisas permanecem. Aí Paulo diz assim: a fé, a esperança e a caridade, o amor. Fé se diz respeito à minha relação com Deus. Caridade se diz respeito à minha relação com o próximo. Nós pregamos muito a fé. A fé que vai fazer você mudar de vida, a fé que vai fazer você mudar de nível, a fé que vai te tirar de um estágio para outro estágio, a fé que vai te fazer remover montanhas. A fé, ela permanece, mas a caridade também, porque a fé se manifesta pelo amor. A fé sem amor não serve para a glorificação de Deus, porque Deus vê fé, mas os homens veem obras. Então, identifique-se com a necessidade de alguém. Romanos capítulo 13, versículo 9, Paulo diz: o amor seja não fingido. Ele está dizendo assim: o amor seja não mentiroso, não hipócrita, não seja um amor maquiado, pratica, manifesta em verdade. João diz na primeira epístola, capítulo 3: filhinhos, amemos não de palavra, nem de língua, mas na prática e em verdade. Pedro diz um negócio sobre o amor muito chato, porque ele diz assim: amai-vos uns aos outros, preferindo-vos em honra. O que é preferir-vos em honra ali? É dar a preferência como manifestação de honra. O homem descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho, 30 e alguns quilômetros, ele foi assaltado por salteadores, que o deixaram ferido à beira da estrada. Descendo também de Jerusalém o sumo sacerdote, que deveria praticar misericórdia, porque é um judeu que está ferido e ele é o representante da lei, vendo o ferido, passou de largo e se foi. Vindo também um levita, que é o camarada que cuidava da liturgia, do altar, do serviço do sacrifício no templo, e portanto também era irmão daquele que estava ferido, vendo o ferido, também passou de largo e se foi.
Depois, vindo um samaritano, eram inimigos religiosos, judeus e samaritanos não se comunicavam, mas o samaritano, vendo o judeu ferido, desceu do seu cavalo, tomando azeite, limpou as feridas com azeite, porque o azeite, além de limpar as feridas, impedia a infeccionar. Limpou as feridas, colocou o homem no seu animal e levou-o ao hospital, ao atendimento, pagou o atendimento e disse ao dono da hospedagem: cuida dele, e se aquilo que te paguei agora não for suficiente, não cobra dele, quando eu voltar eu te pagarei. Olha para Jesus, o que é que Jesus está fazendo? Aí Jesus diz assim: qual deles era o próximo daquele homem? Aí o fariseu, o doutor da lei, diz assim: o próximo dele era aquele que o ajudou. Aí Jesus diz assim: então, vai tu e fazes a mesma coisa. O que Jesus está ensinando para nós ali, o que a parábola nos ensina ali, não é como achar o próximo. O princípio da parábola é como ser o próximo. Então provoca de novo o seu vizinho agora e diz para ele assim: você é o próximo. Você não pode, dentro do princípio do partir o pão, você não pode ver alguém necessitado e dizer: tenho nada a ver com ele, não conheço, não sei quem é, não é da minha igreja, não é da minha família, larga de mão. Jesus está dizendo: vai tu e faze o mesmo. Você é o próximo, você é a resposta de Deus para aquela pessoa, você é o milagre que alguém está esperando, você é a provisão que Deus mandou para alguém, você é o próximo. E a igreja primitiva entendia isto. Já vou terminar. Mas eu vou terminar te falando de uma coisa muito extraordinária de Jesus sobre o partir o pão. Porque Jesus leva tão a sério a questão de partir o pão, que ele, o filho unigênito, se tornou filho primogênito. Diga comigo: Jesus, o filho unigênito, se tornou o filho primogênito quando partiu o pão. Mateus 3,16 diz que ele é o filho unigênito de Deus. Mas antes de ir à cruz, Jesus marca a celebração da ceia. E é incrível que ele marca a celebração da ceia no mesmo dia da Páscoa. Por isso que os historiadores dizem que os judeus daquele tempo chamavam os cristãos de novos judeus. Por quê? Porque na Páscoa primeiro se tomava o vinho, depois se comia o pão. E tanto no relato de Mateus quanto no relato de Lucas está escrito que enquanto comiam, ele tomou o pão e partiu, e havendo dado graças disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Se é enquanto comiam, por que ele está partindo o pão agora? Porque enquanto comiam a Páscoa, ele estava instituindo a Santa Ceia. Na Páscoa se tomava o vinho e depois comia o pão. Aí Jesus vem e usa os mesmos elementos, mas inverte. Agora primeiro se come o pão e depois se toma o cálice. Por quê? Porque esta é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Mas o nosso problema na Santa Ceia
E essa é a causa de um bocado de imbróglio teológico, é que nós literalizamos o que é figurado e figuramos aquilo que é literal. Porque quando Jesus parte o pão, ele diz assim: este pão é o meu corpo, que é o quê? É o quê? Fala com vontade, é o quê? Partido por vós. Este pão é o quê? Meu corpo. O que Jesus está dizendo? Eu estou me partindo. O pão é o meu corpo que é partido. Eu estou me partindo por vocês. Por isso que em Isaías capítulo 53, versículo 11, o profeta diz assim: todavia foi a vontade do Pai esmagá-lo. Você sabe o que é esmagar? Eu já fui padeiro. Quando eu era adolescente, meu pai tinha uma padaria. E em 1900 e antigamente, os pães não eram industrializados, eram feitos no braço. Então, quando era pouca massa, nós colocávamos obviamente a luva, e a massa estava lá em cima da mesa, e nós íamos esmurrar a massa, esmagar a massa, para ela ficar macia. Algumas padarias maiores, você vai descobrir agora o que é que você comia. Algumas padarias maiores que faziam grande quantidade de massa, o camarada colocava uma sapatilha de pano e subia na massa. É aquele pão gostoso. Quando a Bíblia diz que foi a vontade do Senhor esmagá-lo, a Bíblia está dizendo que o Pai o esmagou. Por quê? Porque Ele é o pão que é partido por nós. Ele é o pão. Agora é muito interessante que quando Ele parte o pão, Ele deixa de ser unigênito para ser primogênito. Por quê? Porque na sua morte nós fomos gerados. Quando Jesus parte o pão, Ele está partilhando conosco a paternidade de Deus. Agora nós também nos tornamos filhos. Então a Bíblia diz que Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Ele partiu o pão. Quando Ele partiu o pão, Jesus não teve o egoísmo de ser o filho unigênito de Deus. Ele disse: eu quero irmãos. E se para eu ter irmãos, o pão tem que ser partido, ele será partido. E quando ele foi partido na cruz, eu e você fomos gerados nele. Você não entendeu como isso é lindo? Ele poderia herdar toda a glória do Pai sozinho, mas decidiu partilhar a glória comigo e contigo. Por isso que, olha que coisa linda isso aqui. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 8, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor e não darei a minha glória a ninguém mais. Aí em Hebreus 2,9 diz que Jesus renunciou à sua glória para se tornar igual a nós, semelhante a nós. Não igual, semelhante. De repente, quando Jesus está perto de ir para a cruz, João 17, ele diz assim: é chegada a hora que o Pai há de me glorificar. João 17:1. Aí no versículo 5 ele diz: Pai, devolve-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, aquela glória que eu renunciei. Aí no versículo 22 ele diz assim: Pai, João 17:22, aquela glória que o Senhor disse que não daria a ninguém mais, a glória que eu renunciei para vir ao mundo, a glória que o Senhor me devolveu há pouco, porque eu te pedi, eu estou indo para a cruz e eu precisava que o Senhor me devolvesse a glória. Eu fiz um negócio com aquela glória. Fez o quê? Reparti.
Repartiu como? Eu dei. Mas deu a quem? Dei aos meus discípulos. Eu compartilhei. Mas por que isso? Porque eu não estou compartilhando apenas a paternidade do Pai, eu estou também compartilhando a glória do Pai com os meus irmãos. Você entendeu o que Jesus fez? Você consegue entender que a Santa Ceia é muito mais que um cerimonial do pão e do vinho? Na Santa Ceia, Jesus está dizendo: façam como eu fiz, partam-se, deem-se, não sejam egoístas. Partir o pão é mais do que dar o que você tem, partir o pão é dar-se, oferecer-se para ajudar, para socorrer, para abençoar, para fortalecer, para animar. É como se Jesus dissesse assim: aprendam uma coisa, participar daquela mesa linda de pão e cálice uma vez por mês é lindo, é cerimonial, é extraordinário, é profético, mas não é tudo. O que eu quero de vocês é que o partir o pão vá além da mesa. O que eu quero é que o partir o pão seja para vocês o princípio do partir-se para dar-se. Porque quando você... Me arruma um papel que eu possa rasgar, por favor. Porque quando você não aceita partir, você serve pouco. Vou repetir: quando você não aceita partir, você serve pouco. Exemplo, pode vir. Quantas pessoas esse papel pode servir agora à noite? Uma. Não dá para ele servir a mim e a você, porque ele é único. Digamos que isso aqui sou eu, só consigo servir a uma pessoa. Vou servir uma pessoa, mas e os outros? Mas aí Jesus diz: parte, que você serve dois. Parte de novo, que você serve quatro. Parte de novo, que você serve 8. Parte de novo, que você serve 16. Parte de novo, que você serve 32. Quanto mais você parte, mais você serve. Quanto mais você parte, mais você alcança. Quanto mais você se dilacera, mais alguém é alcançado através de você. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia, você pode bradar em celebração. Por isso que Jesus diz: se o grão for lançado na terra e não partir, a planta não nasce. Mas quando o grão, comprimido pelo solo, pela temperatura do solo, rompe, debaixo do solo, o grão rompe, ele se abre, ele parte. De dentro dele brota uma planta, e ela rompe o solo, e ela se abre, e um grão produz uma árvore que frutifica e gera frutos. E aí Jesus diz: e alimenta a muitos. É isso que Jesus está nos ensinando na Santa Ceia. É preciso partir. E a igreja primitiva entendeu isso de uma forma tão extraordinária, e eles perseveravam na doutrina, no ensino de Jesus. E porque eles perseveravam no ensino, eles praticavam comunhão. E porque eles praticavam comunhão, eles partiam.
E Atos 4:31 a 35 diz que eles partiam de tal modo que ninguém dizia que algo era apenas seu, porque eles partiam, tinham tudo em comum. Aí lá na frente, o apóstolo João, na primeira epístola, capítulo 3, diz assim: nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E é o incrível que quando João fala Cristo deu a vida, ele está falando da sua morte na cruz. Mas quando ele diz que nós devemos dar a vida, ele não está falando de morrer. Ele não está falando que eu devo me matar para você ficar vivo. Ele está dizendo que eu devo me doar para te nutrir, para te suprir, para ser bênção para você, para que lá na frente você diga: no dia que eu estava cambaleando, morto, despencando, uma mão se estendeu, uma palavra me alcançou, um olhar me amou, um abraço me aqueceu, um prato de sopa suprimiu a dor do meu estômago. Eu estava sozinho no hospital e alguém me visitou. Estava perdido na rodoviária e alguém me deu a passagem. Estava querendo suicídio e alguém me disse: Jesus te ama. Partir o pão é mais do que dar 1 quilo de farinha. Partir o pão é dar 1 quilo de você. Fica de pé, por favor. É dar um pouco de você. É aceitar se sacrificar para socorrer o outro. E eu preciso dizer que é justamente isso que falta no nosso cristianismo. Eu quero orar contigo agora. E quero que você peça ao Senhor para que esta palavra seja aplicada no seu coração. E que o Senhor nos ensine. Semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre partir o pão. Você vai perceber como é tão simples. Na prática é simples e nós queremos complicar. Eu não sei por que as pessoas querem complicar o Evangelho. O Evangelho é simples. Isso é avivamento. Quando nós aprendemos a fazer isto, nós estamos em avivamento. Ore comigo e diga para o Senhor: me ensina, gera isso em mim, trabalha isso em mim, constrói isto dentro de mim. E em nome de Jesus, ligue para alguém, visite alguém, visite o enfermo. Lembre-se daquela pessoa que te disse que estava numa crise e você estava tão ocupado que nem prestou atenção. Não apenas ore por esta pessoa agora, mas depois do culto dá uma ligadinha e diz assim: como é que está você? Fiquei pensando no que você me disse e quero orar por você. Ai, couve a suri rei mandura da gadamagai. Porque alguém nos disse que Deus está nos usando quando nós estamos fazendo coisas extraordinárias. E na verdade quando você dá uma palavra de vida para quem está querendo morrer, isto é extraordinário. Pai, em nome de Jesus, estamos diante de Ti, agradecidos por Tua palavra, suplicando que esta igreja seja cheia
de um povo apaixonado pelo teu reino, de um povo que aprendeu a cuidar, de um povo que aprendeu a zelar, de um povo que aprendeu a compartilhar. Faz com que nós entendamos, Senhor, que as línguas estranhas, as profecias e as revelações são as manifestações sobrenaturais de um povo que já caminha pela trilha do cristianismo genuíno, que se manifesta em amor, em zelo, em cuidado, em proteção. Lança, Senhor, fora de nós todo egoísmo, toda inveja, também a indiferença. Nos livra, Senhor, de todo egocentrismo e gera em nós amor uns para com os outros. Nos ensina sobre amar como Cristo amou. Nos ensina a partir o pão na prática, dando-nos a nós mesmos como instrumentos de esperança. Nos usa, Senhor. Se for possível, estenda a sua mão em direção à pessoa do seu lado. Não precisa tocar nela, a não ser que esteja contigo, a não ser que seja da mesma casa, atendendo a essas regulamentações com as quais a gente não vai acostumar, mas vamos cumpri-las. Abençoe essa pessoa agora, ore por ela, interceda por ela. Se é sua esposa, se é seu filho, se é seu irmão, pode tocar, mas ore por esta pessoa agora e diga peça ao Senhor: Senhor, manifesta a esta pessoa o teu amor, manifesta sobre esta pessoa esse teu cuidado, esse teu carinho. Faz esta pessoa sentir que veio à tua casa esta noite para receber uma palavra de vida, porque há esperança, porque há uma saída. Faz esta pessoa entender que ela não está só. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, paira sobre este lugar agora e abraça o teu servo, abraça a tua serva, essa pessoa que está acompanhando o culto pela internet. Eu peço agora, Senhor, que esta palavra, como uma flecha, traspasse o seu coração, como uma flecha certeira, brote na sua alma um sentimento de vida, um sentimento novo, um sentimento de renovo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.